Olá pessoal, passando mais uma vez para deixar mais um vídeo para você. E nesse vídeo nós queremos falar um pouquinho sobre a doença do século chamada depressão. A depressão ela não escolhe classe social, a depressão ela não escolhe status. A depressão é uma doença do século e ela pode acometer a qualquer pessoa. E eu quero pegar um personagem bíblico bem conhecido chamado Elias. E esse homem, ele, apesar de ser um profeta de Deus, teve um momento da sua vida que ele entrou em depressão. E eu queria deixar um versículo da Bíblia que diz assim, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Isso é um sinal de alguém que está com depressão, alguém que não quer viver, alguém que, para ele, a vida não está mais fazendo nenhum sentido. E porque Elias, um profeta de Deus, um profeta do Senhor, chegou a esse estado de pedir a própria morte. Elias foi um homem que derrotou 400 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. Elias orou e o fogo caiu. Elias desafiou o rei da época, chamado rei Acabe, e a sua mulher Jezabel. Mas depois de Elias ter matado os 400 profetas de Baal, ele recebeu uma ameaça de Jezabel, a rainha, esposa do rei Acabe. Então, Elias, com medo, ele fugiu, porque Jezabel prometeu que tiraria a sua vida, que o mataria. Então, Elias, ele fugiu para escapar da morte. Ora, parece meio incoerente uma pessoa fugindo para não morrer, e agora ele vai para um deserto. Ele deixa o seu ajudante e parte sozinho para um deserto. Então, chegando no deserto, ele pede para que Deus tirasse a sua vida, porque ele não estava mais suportando aquela angústia, aquela aflição. Mas, na realidade, Elias, ele não queria tirar a sua vida. Na realidade, Elias, ele estava querendo matar o que estava matando ele, que era aquela angústia na sua vida e aquela angústia no seu coração. Então ele pede a morte. Que ele não queria mais viver, porque aquela aflição estava deixando ele depressivo. E então a Bíblia diz que ele no deserto, ele se isolou, ele não queria falar com ninguém, mas a Bíblia diz que Deus enviou o anjo do Senhor. Enquanto Elias estava dormindo naquele deserto, o anjo desperta e disse: Elias. E Elias levantou e tinha pão e água cozido sobre as brasas. Então o anjo, ele comeu e tornou a dormir. E o anjo desperta Elias e disse: Elias, desperta, porque muito grande é a tua caminhada. Mas para que Elias saísse daquele estado de depressão, daquele estado terrível que ele estava, foi necessário o Senhor enviar um anjo com uma mensagem para que Elias se levantasse, para que Elias se colocasse de pé novamente e continuasse a sua caminhada. E temos aqui então o melhor remédio para quem está depressivo: é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a mensagem do Senhor. Talvez você esteja dessa forma, depressivo, mas o que eu te digo nesta hora: ouça a palavra de Deus,
Ouça a palavra do Senhor, porque ela te dará força para você sair dessa depressão, para você sair desse isolamento, para você sair desse deserto. Então, o meu conselho para você: ouça a palavra de Deus e deixe Deus falar com você, em nome de Jesus. Amém.